Bom, eu quero fazer só uma reflexão com vocês, e ela está em Marcos, capítulo 10, verso 17. Eu quero refletir com vocês aqui. Vamos dar uma olhada nessa primeira tradução. Isso. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiravam dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, essa história é uma história narrada em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas narram a mesma história. Me parece que Mateus diz apenas que é um indivíduo. Lucas diz que esse indivíduo é jovem. Mas Marcos quer trazer uma responsabilidade. Então Marcos diz: um homem. Me parece que o propósito de Marcos é responsabilizar. Não interessa se ele é jovem ou não, se eu vou identificá-lo ou não. Marcos me parece que utiliza uma linguagem que tem por propósito trazer uma responsabilidade sobre as decisões. Enquanto Lucas me parece dizer que talvez este moço, por sua imaturidade, por ser jovem, ele ainda não tem muita habilidade para separar as coisas materiais das espirituais. Inclusive o Lucas, assim que termina o capítulo 18, dizendo da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, Lucas abre o capítulo 19, levando a mensagem de que Jesus entra na casa de um velho rico, chamado Zaqueu, e diz no final: hoje veio salvação a esta casa. Lembre que ele está discipulando seus discípulos. Então no capítulo 18 de Lucas, ele diz: olha como imaturos lidam com coisas materiais, são capazes de colocar essas coisas acima da alma, acima da salvação, acima de Deus. Mas olhe como o maduro, é como se fosse o jovem rico e o velho rico. Então em momento nenhum Deus está proibindo as riquezas. Ele está apenas mostrando que o dinheiro é um excelente servo, porém é um péssimo senhor. Mas Marcos não tem essa tônica. Marcos traz uma responsabilidade, e ele vai citar algumas coisas muito importantes. Pondo-se de caminho, correu um homem, seja quem ele fosse. Ele é um homem, e isso o torna responsável por suas decisões.
A primeira coisa que eu quero chamar a atenção hoje da igreja é que quanto mais rápido você se tornar responsável por suas decisões, quanto mais rápido você entender que todo ser humano emocionalmente saudável está procurando ser feliz. Aliás, o único ser vivo que busca felicidade é o ser humano. Todos os outros seres vivos se dão por satisfeitos ao terminar o dia e continuarem vivos, terem conseguido sobreviver a um ambiente predatório. O único ser vivo que terminar o dia vivo para ele não é suficiente é o ser humano, porque o ser humano é aquele que busca a felicidade. A felicidade é um salário, na verdade. Era aquilo que você recebe por suas decisões assertivas de médio e longo prazo. Felizes são aqueles que aprenderam a tomar decisões de médio a longo prazo, em áreas que ele sabe que são extremamente importantes de sua vida. Por quê? Porque ele sabe que vão receber o resultado de suas escolhas um pouco mais à frente. Então Marcos começa dizendo um homem, trazendo responsabilidade, uma mulher, ok? Alguém adulto, apto para lidar com as consequências daquilo que fez, daquilo que faz, de suas escolhas. É um homem para não botar a culpa em Satanás, é um homem para não botar a culpa no governo, é um homem para não botar a culpa nos outros. São pessoas altamente habilitadas a lidarem com suas escolhas. É assim que Marcos começa. Ele continua dizendo que este homem tem duas coisas. E correu para ele tem pressa. Ele está correndo para Jesus. O que ele quer? Eu já sei que ele é rico. Eu já sei que ele é alguém que não tem necessidades financeiras. Ele é alguém que está extremamente organizado com suas coisas, que tem muitas posses. Mas o que ele está, ou que pressa é essa que ele tem? O que ele está querendo? Que para ele precisa empregar uma velocidade para alcançar Jesus. Quando ele se aproxima correndo com suas emergências, me parece que a Bíblia está dizendo: não interessa o que você tem de material, se lhe faltar alguma coisa para sua alma, a emergência é a mesma. Ele tem pressa, não porque precisa de coisas materiais, mas tem alguma coisa que ele necessita. E o que o faz correr atrás de Jesus e se ajoelhar. Ele se prostra diante de Jesus com muita pressa. Por quê? Porque ele tem uma insegurança. Ué, pastor, mas ele não tem dinheiro? Como é que alguém que tem dinheiro se sente inseguro? Como é que alguém está tão estabilizado materialmente, ele se sente inseguro? Porque todo ser vivo se sente inseguro, porque ele é vivo, mas está sempre bem pertinho da morte. Ninguém sabe o dia nem a hora. E é assim que funciona. Lembra quando Jesus utiliza essa figura de linguagem? Ainda hoje te pedirão a alma, e o que tu tens reservado? Ele tem pressa, sim. Ele tem uma necessidade, ela não é material. Ele se ajoelha e ele vai conversar com Jesus. E ele diz assim para Jesus, ainda no verso 17: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção. Que farei para herdar? O que eu tenho que fazer? Presta atenção que o verbo está no futuro. Ele não disse: o que eu fiz me dá direito à vida eterna. O que eu faço me dá direito à vida eterna. Ele diz: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Bom, ao que tudo indica, este mundo ele já ganhou. Só que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua. Então ele não tem problema com vida terrena. A vida dele é organizada. A vida dele está certinha.
Ele é alguém próspero segundo a sua medida. É importante nós olharmos isso. Ah, pastor, então ele está em pecado, por isso que ele está... Não, por favor. Não condicione sua riqueza ao pecado. Você vê que quando Jesus narra para ele os mandamentos, não há nenhum questionamento de Jesus, há uma afirmação. E os mandamentos dizem que este homem é alguém honesto, que cresceu, que enriqueceu e que prosperou de forma lícita, que ele foi alguém capaz de ganhar o mundo. O grande problema deste homem é que ele é tão responsável que ele sabe separar o que é ganhar o mundo e o que é herdar o reino de Deus. E é essa a dúvida dele. Seu dinheiro não lhe garante que ele vai herdar o reino dos céus. Esse é um assunto que para ele ainda está pendente. Suas contas estão pagas, suas coisas estão todas organizadas. Ele é alguém sério, honesto, mas tem um problema: ele não tem certeza de sua salvação. Então ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida? E aí Jesus pergunta: por que me chamas bom, cara? Por que é que você está me chamando de bom? Por que o elogio? Por que esse adjetivo sobre mim? Deixa eu te explicar uma coisa, homem. Bom só há um, que é Deus. Escute o que esse camarada está ouvindo de Jesus. Me parece que quando ele chama Jesus de bom, na verdade ele está falando mais de si mesmo do que de Jesus. Ele está querendo dizer: com o estilo de vida que eu levo, honrando pai e mãe, não defraudando ninguém, não adulterando, não matando, não roubando. Você vê que Jesus cita 6 mandamentos para ele, fica somente 4 de fora. E todos os 4, inevitavelmente, pelo menos 3 deles têm relações com questões materiais. Dividir o dinheiro com o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, honrar a Deus, o que nós acabamos de fazer com dízimos e ofertas. Eu não vou falar disso, não vou me deter, mas eu preciso mostrar a vocês o que está acontecendo aqui. Jesus, quando diz para ele: eu não sou bom, bom só há um. Quando Jesus diz bom só há um, que é Deus, o que é que Jesus está dizendo para o garoto? Ou para o homem, ou para o rapaz, ou para o príncipe, seja qual for a tradução: você não é o que você pensa ser. Baixa a bola, querido, vai devagar. Jesus disse: bom só há um, que é isso. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer, Jesus? Me diga. O que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, para administrar bem minha vida, para viver uma vida organizada? Eu já sei. Eu não estou com problema nessa área. Meu problema é porque eu preciso saber o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Jesus então diz para ele algo aparentemente simples. E o texto diz assim: você conhece os mandamentos. Note que ele não pergunta. Ele poderia perguntar: você conhece os mandamentos? E o rapaz diria: lógico que eu conheço. Jesus não pergunta, Jesus afirma. Na afirmação de Jesus, ele está dizendo para o rapaz: eu sei quem você é. Eu conheço você. Eu conheço você como eu conheço Natanael. Eu conheço você como eu conheço Zaqueu. Eu conheço você como eu conheço a mulher samaritana. Eu sei o seu nome, sei onde você mora, sei tudo o que você viveu até o presente momento, porque eu, na figura de Deus, te teci no ventre da sua mãe. Então você pode enganar qualquer um, a mim não. Então Jesus disse: você conhece os mandamentos, e eu vou te explicar aqui agora qual você conhece.
Deixa eu ler para vocês. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Note que está falando da integridade do indivíduo. É isso que Jesus está falando. Esse cara é um cara íntegro. Ele não enriqueceu de forma ilícita, roubando nem lesando ninguém. Vou mudar agora. Olha a moral do cara, certo? Não dirás falso testemunho, tudo isso, certo? Não defraudarás alguém, e honra o teu pai e a tua. Olha o que ele disse logo em seguida para Jesus: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha... Opa, aí está o problema. É exatamente aí que está o problema. Quando ele diz, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade, ele está dizendo para Jesus: eu fui ensinado a fazer isso, eu fui ensinado a acreditar nisso, eu fui ensinado a viver dessa forma, de onde eu vim. Faz muito tempo que eu acredito que o modelo do relacionamento para com Deus é esse. Faz muito tempo que eu acredito, certo, que as coisas funcionam dessa forma. Não é de hoje. Eu estou na igreja há muito tempo. Eu já passei por igrejas tradicionais, igrejas pentecostais. Eu já passei por igrejas neopentecostais, por comunidades. O que esse camarada está dizendo, eu tenho uma história, e nessa história, é isso que ele diz, desde a minha mocidade, já faz tempo, certo? Que eu acredito desta maneira, que eu vivo desta maneira. Nós temos quebrado muitos paradigmas aqui na área do ensino, mostrando às pessoas que o evangelho é um evangelho de libertação e não de escravidão, que a proposta de Cristo é nos fazer feliz, é nos devolver para casa depois de um culto melhores do que entramos. É fazer sempre que consigamos a olhar para nós mesmos, porque enquanto você conseguir ver a vida do próximo, eu vou falar uma coisa para você, que eu tenho lutado, sabe por quê? Porque eu vivo no meio de gente que olha para a vida dos outros, e aí eu também fico olhando para a vida dos outros. O profeta Isaías disse isso: eu sou um homem de lábios impuros, sabe por quê? Porque eu estou andando com gente de impuros lábios. Aí eu encontrei com Deus, e quando eu encontrei com Deus, eu vi a falha de quem? A minha. Porque na presença de Deus, você não vê o problema do vizinho, você não vê o problema do cônjuge, você não vê o defeito do filho, do pastor, do membro da igreja. Enquanto nós enxergarmos o defeito do outro, a queda do outro, nós podemos estar na presença de qualquer um, menos na de Deus. Porque na presença de Deus você não tem tempo de olhar a vida do outro, você só consegue olhar para você mesmo. Essa é a grande verdade. Jesus está dando uma grande lição. Por quê? Porque ele está conseguindo agora olhar para si mesmo. E qual é o problema? É que ele aprendeu desde pequeno, e agora ele encontra com Jesus trazendo algo que vai de encontro ao que ele aprendeu desde pequeno. Então ele está com muita dificuldade. Para esse camarada aceitar o que Jesus está dizendo, ele vai ter que quebrar um paradigma, ele vai ter que romper com valores, com princípios que ele recebeu, com matrizes que, por mais bem intencionadas que elas foram, elas ensinaram as pessoas de forma errada. Esse dia a gente estava brincando aqui com a questão do jejum. Desde que eu era novo, que me falaram que quando nós estamos fazendo jejum, nós não podemos falar com ninguém. Eu acreditei nisso. Eu não sei se você acreditou, eu vou falar de mim. Mas eu acreditei, eu já brinquei aqui, eu acreditei que rato virava morcego, eu acreditei que manga com leite matava, eu acreditei que espelho, quando trovejava, se não cobrisse, que o saci piava na moita, que tinha uma mula que não tinha cabeça, mas que pegava nós, o velho do saco e outras coisas mais. E eu não tenho vergonha de dizer isso não.
certo? Agora, quando eu vejo Jesus ir para o deserto, jejuar 40 dias, e foi sozinho, e o pessoal escreve que ele jejuou, eu descubro que Jesus contou. Aí você pode dizer, mas pastor, contou depois que jejuou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas coisas que nós aprendemos que a gente precisa rever nossos valores. Quando esse rapaz tem que se encontrar com tudo aquilo que ele aprendeu desde a mocidade, fica tão difícil para ele, quando ele diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O verso 21, coloca para mim, por favor. E olhando para ele, preste atenção. Assim que ele diz que faz tudo aquilo desde sua mocidade, o texto diz, Jesus olha e o ama, porque está entendendo por que para ele é tão difícil romper. Por que para ele é tão difícil se encaixar? Por isso eu não acredito a via de regra de mudanças instantâneas. Para mim as mudanças mais seguras são aquelas gradativas, cujo qual todos os dias nós vamos avançando um pouquinho para nos tornarmos melhor. Por isso que todas as vezes que eu vejo um santarrão citando e trazendo à tona o erro de outras pessoas, o que me parece é que ele está criando um ambiente, certo? Onde ele está tentando encobrir suas próprias mazelas, seus próprios defeitos. Jesus olha para ele e o ama. Por quê? Porque vê que há um confronto. Porque esse cara é um cara bom. Sim. Talvez não na conotação cujo qual ele achava que pela maneira que ele administrava a sua vida, isso já seria suficiente para ele entrar no reino dos céus. Mas quando você vê, ele é bom com grana. Ele é bom com coisas materiais. Ele é honesto. Jesus afirma, dizendo para ele, eu sei que você conhece e não rouba. Eu sei que você conhece e não adultera. Eu sei que você conhece e não mata. Eu sei que você conhece e não cobiça as coisas dos outros. Eu conheço você, eu sei quem você é. Mas quando você está se deparando com algo novo, que precisa romper com alguma coisa do passado, e aí eu poderia usar isso para aplicar em diversas áreas da vida. Está aqui gente que é especialista na área. Quantas pessoas, certo, que ainda se sentem aprisionadas por questões lá de trás, porque não conseguiram se libertar da culpa de algo que fizeram, da dor de algo que aconteceu lá atrás. Jesus olha para ele e o ama. É como se estivesse olhando e dizendo, eu estou entendendo, mas só que você precisa vencer isso. Você vai precisar vencer. Você vai precisar romper com isso. Eu estou entendendo, eu sei que é difícil para você, muitas vezes, enfrentar uma estrutura que você foi ensinado desde pequenininho, no ambiente do espiritismo, do catolicismo, e de tanta, e eu não estou dizendo que nós estamos certos, não é isso. Eu só estou usando a Bíblia como base, é só isso, e respeitando todas as religiões. Eu sei que você, para se tornar um bom marido, você vai ter que ter um encontro, sabe, com o comportamento do seu pai, e aquilo que você viu ele fazer. E hoje, quando os pastores utilizam a Bíblia para pregar na igreja, o que acontece nesse momento é que entra em conflito aquilo que você viu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você viveu, com um novo ensinamento. Então é difícil você se tornar gentil, é difícil você se tornar um cavalheiro, é difícil você se tornar uma dama. É difícil dizer para você, cuidado com o seu decote, cuidado com a saia curta, cuidado com esse ambiente cujo qual você pode se distanciar. Mas quando nós falamos isso, boa parte das pessoas não conseguem
porque entra em choque. É desde a mocidade, desde pequena, que ela viu pessoas se vestirem desse jeito, falarem desse jeito, administrarem dinheiro desse jeito, ter sua vida espiritual desse jeito. E de repente aparece alguém como Jesus, trazendo algo novo que entra em choque. Então Jesus olha para o garoto, que talvez eu e você colocaríamos defeito, e o ama. Olhando para ele, o amou e lhe disse: preste atenção, Jesus o amou, sim ou não, mas não baixou a régua para ele entrar no seu reino. Você está entendendo? Ele ama, mas não baixa a régua. Ele ama, mas não vai abrir uma concessão para qualquer tipo de pessoa entrar. Não é assim. Ele o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, uma só. Eu não sei se isso pode ser um elogio ou uma crítica. Mas se eu encontrasse Jesus e ele falasse comigo: Cláudio, só te falta uma coisa, eu ia falar: caramba, pô, estou bonito na foto. Uma coisa só. Falta-te uma coisinha. Uma coisa. Pô, só por uma coisa. O que ele disse agora? O que ele disse? O que ele disse? Vai. Porque todo mundo que encontrou com ele, depois que encontrou, foi. Vá e não peques mais. Vá e mostre a seus familiares quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia. Quer ir para o Velho Testamento? Vamos lá. Vai, certo? Pega o azeite, vende, paga a tua dívida, certo? E vive do resto. Vá, vai, vá. Porque depois que você encontrou com ele, você tem que ir. João capítulo 8, a mulher adúltera: vai e não peques, mas vai, a tua fé te salvou. Sempre vai, vai. Porque o encontro com Jesus é um encontro para nos enviar e não para nos reter. Por isso ele diz para o rapaz: falta-te uma coisa, vai. Mas antes de você ir, eu vou falar o que te falta. Falta o quê? Vende tudo que tu dá aos, terás um tesouro no. Vem e preste atenção. Olha o que Jesus disse: falta-te uma coisa. Pega tudo que você tem, vende. Sim ou não? Faz o que com o que você tem? Dá pus e fica pobre.